means that this is beginning. This was found behind the same refrigerator, written in Greece. There are 7 deadly sins, Captain. Gluttony, greed, sloth, wrath, pride, lust, and envy. 7. Hold on. That's not even my desk. You can expect 5 more of these. Fala galera, dando início então ao episódio 251 do podcast Filmes Clássicos. Hoje a gente vai falar de um filme de David Fincher, o primeiro que a gente faz dele, chamado Seven, Os 7 Crimes Capitais, filme de 1995, aí no limite dos 30 anos que a gente impõe aqui para fazer filmes no podcast. Antes de a gente começar este episódio, a gente precisa voltar a falar sobre um tema que tem dado certa dor de cabeça na gente, que é o de uso de trilhas sonoras. Dessa vez a gente entendeu que foi a gota d'água. O Spotify tem constantemente criticado o nosso uso de músicas no episódio e colocado sempre a pergunta que a gente responde da seguinte maneira: a gente utiliza as trilhas como fair use para ilustrar os episódios e trabalhos dos compositores nos filmes. Desta vez a gente teve um episódio, precisamente um episódio sobre A Felicidade Não Se Compra, que foi diretamente eliminado do podcast por uso de trilha, segundo eles, indevida. Então a gente tomou a decisão de utilizar a partir de hoje só música sem direito autoral, e o que você escuta aí ao fundo é uma destas músicas. O Alexandre com certeza tem algo também a dizer sobre isso. Pois é, Fred, apenas para complementar o que você falou, cabe ressaltar que a gente aqui do PFC sempre utilizou essas trilhas sonoras dos filmes como citação, referência, para ilustrar os episódios, nunca com o objetivo de fazer uma transmissão radiofônica, no caso podcastica das músicas. Parece óbvio, mas o óbvio muitas vezes tem que ser dito, né? Arrisco a dizer que não só nenhum possível consumidor dessas músicas deixou de adquiri-las por tê-las ouvido nos nossos episódios, como quase ao contrário, né? O que a gente fez aqui foi, até o episódio 250, uma divulgação gratuita, levando esses trabalhos ao conhecimento de muitos cinéfilos, que aí sim passam a ser consumidores em potencial dessas obras. Pessoal, temos novidades sobre o nosso livro. Quem não sabe, a gente lançou um livro chamado Uma Jornada pelo Cinema, anos 1950, com 7 dos nossos colaboradores aqui do podcast, escrevendo, em conjunto ou não, sobre mais de 25 filmes deste período. Se você ainda não comprou, saiba que você pode adquirir o livro físico na loja da Wiclap e na Amazon. A gente recomenda a Wiclap, que é mais barato, a Amazon bota o preço dela lá. E a novidade é que a gente baixou o preço do e-book. Então, se você quiser um EPUB para ler no teu Kindle, para ler no teu tablet, você consegue adquirir o nosso livro também na loja da Amazon por R$ 24,99, e quem assina o Kindle Unlimited consegue ler o livro de graça. Checa os links que a gente coloca na descrição deste episódio para adquirir um exemplar do nosso livro. Lembrando sempre, pessoal, que vocês podem procurar a gente em filmesclassicos.com.br, podem fazer uma busca no Spotify pelo nosso nome, Podcast Filmes Clássicos. Estamos também no iTunes, no Deezer e em qualquer outra plataforma que acomoda podcasts. A gente tem um canal no YouTube, só procurar Podcast Filmes Clássicos, lá a gente posta vídeos, tem lives e também a gente coloca o áudio que a gente manda para o feed do PFC.
E se você tem iTunes ou Spotify, não deixa de entrar nessas plataformas, deixar 5 estrelinhas pra gente, que isso ajuda muito no algoritmo. E a gente se torna mais conhecido por pessoas que eventualmente possam estar procurando por podcasts sobre filmes antigos. Bom, galera, começando o episódio então para falar do Seven, eu, Fred Almeida, falando do Rio de Janeiro, comigo um grande adorador do filme aqui, Sérgio Gonçalves, voltando ao PFC. Fala aí, Founding Father, tudo bem? Fala, Fred, tudo bem? Esse filme me obrigou, né? Me arrastou de volta para essa gravação, não tem jeito. Presença garantida. E fazendo uma conexão, o Sérgio está em São Paulo, fazendo uma conexão São Paulo-Tampa, Flórida. Está de novo aqui com a gente o Felipe Pet. Tudo bem, Felipe? Como é que você está aí, cara? Fala, Fred, tudo certo por aqui? Prazer estar retomando mais uma gravação com você, falando com o Sérgio pela primeira vez. Até comentei em off, né, Sérgio? A gente sente que conhece vocês há bastante tempo já, né? Que legal. Primeira vez vamos conversar então, né? Vamos lá. Agora ao vivo. É isso aí. O Felipe já esteve aqui com a gente fazendo No Silêncio da Noite. Certo? Exatamente. Outro filmaço. E agora volta para um filme mais novo, né? Bem que 95 é aquilo, tá no limite, né? Para quem... Tá na limiar. Dentro do PFC é um bebê recém-nascido, né? É um bebê recém-nascido. Agora. É isso. Para quem escuta, a gente já ouviu a gente falar sobre isso, né? Que a gente tem aí uma janela móvel de 30 anos, né? Dizendo com isso que a gente faz, né, costuma fazer, a grande maioria dos quase 600, hein? Tava olhando isso, quase 600 filmes que a gente tem comentado aqui. Até precisa rever essa regra, né, Fred? Porque suponhamos que agora, em 2025, né, que a gente está gravando esse episódio, sai um filme magnífico, excepcional. A gente fala, nossa, a gente vai ter que fazer esse filme. A gente vai fazer esse filme com 80 anos de idade, Fred. Mas olha pelo lado bom, a gente vai se forçar a ficar mais 30 anos para fazer o filme. Mas assim, eu falo isso, mas a gente já fez alguns que eu lembro de cabeça, que a gente fez o Sonho de Liberdade, né? Que na época estava fora do horizonte, né? Foi logo no início do episódio. Hoje ele já está dentro desse horizonte, né? Se a gente considerar filmes mais antigos do que 30 anos. E a gente já fez o Cidade de Sonhos, né? Que estava dentro do episódio do David Lynch. Aí a gente fez Cidade de Sonhos, que é de 2001. Vocês fizeram Pulp Fiction já? Pulp Fiction a gente fez ano passado. Isso, assim Legal. que entrou nos 30 anos. Mas a gente foge, a gente pode fugir disso aí. Tem outros meios, tem live, de repente, que a gente faz também. Mas fato é que o Seven, os 7 crimes capitais, entrou nesse horizonte e eu indiquei para a gente fazer esse ano, né? Quando eu e o Alexandre fazemos lá o cronograma, eu coloquei esse filme, falei, não, vamos fazer o Seven. E eu já sabia que ia convidar o Sérgio. E Felipe tá aí, uma grata surpresa, vamos falar desse filmaço, né, que já entrou para a cultura pop, né, como outros do David Fincher, né? Mas esse aqui, eu acho que é o clássico garantido, né? O carimbo dos 30 anos não falha. O que vocês acham aí do filme? Esse filme é um filme muito especial, né? Porque eu tava comentando, eu revi agora, né, para fazer essa gravação, e meu filho assistiu junto, ele nunca tinha assistido, né? Ele assistiu. Eu falei com ele, o Seven é daqueles filmes que você assiste uma vez e você vai se lembrar para sempre dele. Né? Porque tem alguns filmes, até no mesmo estilo, sei lá, vamos chamar de um thriller tal, que a gente assiste, gosta, acha um bom filme, mas os anos vão passando e a gente vai meio esquecendo dele, você esquece do que se tratava tal. E o Seven não, uma vez que você assistiu, ele fica impregnado em você para sempre, fica ali no seu DNA, você não esquece mais. Não sei vocês, mas para mim foi assim desde a primeira vez que eu assisti. Até a curiosidade, eu assisti esse filme, não sabia absolutamente nada sobre ele, eu fui ver uma pré-estreia no cinema. Tem um filme novo, tal, isso aqui é um filme com Brad Pitt, é um policial, tal. Eu e a minha esposa, então namorada, a gente entrou no cinema e assistiu. E aquele final impactante daquele jeito, eu nunca me esqueci que quando terminou a sessão e as luzes acenderam, a plateia levantou, era um silêncio, assim, um silêncio
sepulcral, ninguém falava nada, sabe? Todo mundo tentando digerir aquilo que tinha assistido. Foi uma coisa, assim, absolutamente marcante, né? E aí, Felipe, como foi tua experiência? Tu lembra? Cara, eu assisti esse filme várias vezes, assim, no início da cinefilia. Até interessante essa regra que vocês estavam mencionando dos 30 anos, porque vários desses filmes ali dos finais ali dos anos 90, início dos anos 2000, foram os que, na verdade, me pescaram ali no início, na superfície da cinefilia, acabaram me puxando para essa paixão que a gente hoje está compartilhando aqui. E Seven, sem dúvida nenhuma, um dos mais impactantes destes. Revi depois de muito tempo e assim, para confirmar que conhecer a história não tira em nada o impacto que esse filme ainda causa. Assim, é um filme impressionante, inesquecível. Acho que a expressão que você usou, Sérgio, ele fica impregnado em você por muito tempo mesmo. Eu lembro, eu não vou lembrar a primeira vez que eu vi, até falei que seria cinema e tal, mas a minha lembrança é relacionada com cinema, porque eu lembro do meu pai e do meu irmão voltando do cinema, eu não tinha ido, e comentando sobre esse filme. Falando, porra, vimos um filme chamado Seven, sensacional, não sei o quê. E eu tava nessa época, ali com a cabeça no cinema clássico, né? Então não dei muita bola na época. Eu devo ter visto esse filme depois em home video, né? Pegando um DVD e assistindo. Mas deveria ter visto ele no cinema. Eu não sei se eu cheguei a ver no cinema, né? Eu realmente não lembro. Não sei se voltei com meu irmão, não sei. Não lembro. Mas o fato é que, porra, é um filmaço. É como o Sérgio falou, né? Tem momentos inesquecíveis. Eu concordo, né? Eu não deixaria de ver esse filme só porque você sabe qual é o desfecho dele, né? Tanto é que revi o filme várias vezes depois. Mas é daqueles filmes que o plot twist ali... Tem alguns plot twists que são marcantes. E todo mundo acho que lembra desses momentos, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu nem sei se é um plot twist, né? Mas assim, sem dúvida... Eu acho que é. O que eu tô pensando, eu acho que é. Mas a gente comenta quando chegar lá. Né? Tá. Sem dúvida tem ali uns marcos. O próprio David Fincher. Aí não sei se cabe comentar agora, porque a gente já vai mandar um grande spoiler aí. Mas não tem spoiler, né? 30 anos não tem spoiler mais. Não tem spoiler, mas assim, de cara a gente já vou comentar uma coisa do final que, né? Se alguém tá ouvindo pela primeira vez, deixa eu ouvir sobre esse filme pra ver se eu vou assistir ou não. Para agora, desliga e vai assistir o filme, né? Imediatamente, né? E depois volta aqui, tá no início. Isso. Vai rolar spoiler doidado, não tem como. Não tem como. Se alguém considera um filme de 30 anos com um spoiler ainda, vamos lá. Mas fala, o que você ia falar? Não vou deixar para falar mais pro final, né? Pra gente já não meio que pular pro final. Mas aqui é o segundo filme, né, de cinema do David Fincher, né? Uhum. É o segundo longa-metragem dele. Ele tinha dirigido Alien 3, que acho que poucos vão lembrar aqui que ele tinha, né? E uma experiência frustrada, né? Pra ele. Frustrada, isso. Né? Ele mesmo dizia que preferia até palavras meio duras, né, dele. Uhum. Dizia que preferia morrer de câncer de cólon do que dirigir um outro filme. Terrível. Depois que ele fez o Alien 3, né? Mas acabou voltando em 95 para fazer o Seven. Ele que é um diretor que fez muito videoclipe, né? Muito comercial também. Então, antes de fazer... Até de fazer o Alien 3, ele tinha feito videoclipe para Steve Winwood, fez muito clipe da Madonna, Paula Abdul, tem um clipe do Aerosmith, Billy Idol, Iggy Pop. Então, assim, só em 92 que ele resolve, né, depois de fazer muito comercial e fazer esses clipes, George Michael também, ele resolve fazer lá, ele aceita, né, dirigir o Alien 3, que é de 92. E aí fala esse tipo de coisa, volta a fazer Michael Jackson, fazer comercial da Coca-Cola, faz várias coisas nesse sentido.
e em 95 faz esse filme que, né, acho que coloca ele no trilho do cinema de vez, né? E o próximo longa dele vai ser um que talvez seja mais cultuado do que esse, né? Sem dúvida. Talvez não, com certeza, né? Verdade. Que é o Clube da Luta, né? Em 99, mas você vê, 4 anos, né, depois de fazer o Seven, né? E é curioso, né? Porque a gente assiste hoje ou revê o filme e percebe uma direção absolutamente madura ali, né? O filme, pô, pra mim, assim, ele continua impecável mesmo depois de 30 anos, porque tem aqueles filmes, né, que a gente vai revendo e aí você fala, ok, né? Pô, na época era legal e tal, mas hoje você vê assim e parece que era uma coisa absolutamente madura do cara que sabia o que estava fazendo e ele mesmo reconhece, né? Tem comentário dele dizendo que ele não era um diretor que sabia exatamente se tudo que ele estava experimentando ali ia funcionar ou não. E boa parte, talvez, do sucesso desse filme vem disso. Você vê, né, lê sobre isso e vê as entrevistas, como o próprio elenco opinou no roteiro e o que ia acontecer, o que não era, dava, né, os pitacos a respeito dos próprios personagens, né? Não foi um filme assim, olha, é isso, vai lá, executa e acabou, né? Isso é interessante, né, Sérgio? Porque um filme como esse, que tem, como a gente mencionou, um poder muito grande no desenvolvimento da trama, ele acaba muitas vezes desincentivando a revisão. E o que você ganha com a revisão é justamente esse ponto que você mencionou, você consegue prestar mais atenção nos detalhes da direção, da edição, a fotografia. Eu acho que tem muita coisa para além do roteiro e desses, vamos chamar de plot twists aqui, que a gente pode capturar numa revisão, né? Então, o pessoal que já viu e é ouvinte aqui, pô, vale muito a pena rever Seven. Muito a pena. Não, e tem coisa, ele tem umas coisas tão magníficas, né? Uns detalhes tão magníficos que, assim, o personagem, né, do assassino lá, o John Doe, ele aparece em 2 cenas e ninguém nunca volta para falar sobre essas cenas que ele tinha aparecido absolutamente por segundos no plano lá no fundo e ele estava lá, porque todo mundo lembra daquela cena lá que ele era o fotógrafo, né, que o personagem lá, o Mills, do Brad Pitt, manda ele embora, depois acha foto e tal, mas tem mais 2 cenas que ele aparece, né, e aí vamos já começar a comentar um pouquinho, que a cena lá quando o Somerset está com a Tracy, né, a esposa do Mills, no café, mas logo no começo da cena, ele entra com uma boina, assim, no café, porque depois, poxa, como é que ele sabe, né, que ela estava grávida, toda aquela história e tal, e ele entra no café, é ele lá no fundo, né, então quem já viu, vai rever, volta para essa cena, é uma cena que começa com uns ovos fritos, assim, na chapa do café, e aí mostra ao fundo, entra um cara de boina, e é ele, né. E a outra, quando eles vão atrás daquele cara que fazia as peças esquisitas lá, os artigos de couro, que faz enfim, aquele equipamento lá. Sex shop lá. Ele tá parado na porta, na calçada, olhando os caras. E assim, ninguém fala sobre isso, né? Tá lá pra você ver. Você podia prestar atenção, ele tava lá, né? E você pega essa cena, por exemplo, Sérgio, só pra comentar o quão minuciosa é essa direção do David Fincher, né? Antes de mostrar o John Doe ali no 3º, 4º plano, ele entra na loja, essa loja de artigos esquisitos que você mencionou, ele entra de baixo para cima com a câmera e você vai vendo as pernas das pessoas andando, cruzando ali a calçada. Justamente porque o detalhe para você reconhecer o John Doe é ele estar mancando, né? Exatamente. Então, assim, cara, realmente assim, cada frame, cada cena meticulosamente bem construída, né? Essa atenção ao detalhe, até esse negócio que o Sérgio falou, né, do filme ser mais uma colaboração mesmo, né, até porque você está pegando um diretor que é quase estreante no cinema, né, e já tinha tido uma experiência ruim, e você está lidando com atores, pelo menos um ator veterano que é o Morgan Freeman, né. Mas que teve que bater o pé e conseguiu para o final não ser modificado, né? Era a condição sine qua non, não ia modificar o final do filme. E teve o apoio do Brad Pitt e do Morgan Freeman em relação a isso, porque eles amaram aquilo, saía do lugar comum, né? De um filme assim, um policial, enfim. E eu diria assim que o filme todo, né? Se você pensar e colocar ele dentro do cinema americano, o filme todo ele é muito dark, né? Ele é um pesadelo do início ao fim, até assim, aquele ambiente da cidade, né, que nunca é mencionada qual é a cidade, né?
o roteirista, o Andrew Kevin Walker, disse que se inspirou num período que ele passou em Nova York, na década de 80, para fazer escrever, né, no roteiro dele, um ambiente que era meio que uma homenagem invertida a Nova York, que é a experiência dele em Nova York. E também, claro, né, esse filme se aproxima àquele universo noir que a gente tanto conhece de filmes mais antigos, né, daquela cidade urbana altamente opressiva, né? Você vê que está sempre chovendo, né? E o filme foi feito em Los Angeles, né, nas ruas de Los Angeles, mas usando muita máquina de chuva para poder combinar com essa sensação de melancolia, né? Muito embora essa máquina de chuva é algo que fica muito... Tem dois detalhes assim que me incomodam um pouquinho no filme, para não falar, nossa, o filme é perfeito, não acho. Não. A questão da chuva, porque é muito nítido que o tempo está ensolarado e tá com aquela máquina de chuva, né, que tá chovendo num dia de sol, aquilo é muito nítido na iluminação e tudo. E outro ponto que me incomoda um pouquinho, que sai um pouco daquela realidade que a gente está vendo, que eles adoram, né, enaltecer o trabalho de maquiagem e tal, para aquela vítima, o Victor, né, que ficava, sei lá, 12 horas sendo maquiado, todo mundo achava que era um boneco, e na verdade não era. Eu acho aquilo muito ruim, porque não parece em nada um cara que tá ali todo consumido, caquético numa cama, ele parece mais um monstro daqueles filmes, sei lá, dos anos 80, mas aí você... né? Mas é aquela opinião de sobrinho médico. de Frankenstein. Não, mas não, ele parece mais um monstro ali do que realmente uma pessoa. Aquilo me incomoda um pouquinho, acho que eles passaram do ponto ali no que deveria ser uma maquiagem legal, sabe? O do primeiro muito gore, né? Ficou muito... O da primeira vítima, embora não seja perfeito, né? Passa por um cadáver de um cara super obeso, até passa, não é perfeito, mas passa. Mas esse cara, assim, dá a impressão mais uma capa de um álbum do Iron Maiden, aquele cara. Parece o Ed mesmo. Não parece? O Ed. Parece o Ed. Assim, você pode analisar esses detalhes assim, né? Ainda mais como eu falei, sabe? A visão de um médico, o cara vai bater o olho ali e vai falar, pô, isso aí não aconteceria desse jeito, né? Aí talvez eu assim, eu nunca tinha pensado sobre esse aspecto, tá? Agora, interessante que você falou, Fred, das locações, né? O filme foi filmado em Los Angeles, mas os caras chegaram a entrevistar um monte de cinéfilo e a galera tem Nova York na cabeça, né? Muito por conta dessa máquina de chuva, um pouco desse sentimento com o qual a galera, né, se encontra a respeito daquela máquina urbana de moer sonhos e sentimentos. Sim. É uma coisa curiosa, né? E o próprio, você pode falar depois que você é um cara que certamente conhece mais sobre isso, mas eles usam aquele bleach bypass, né, para deixar a imagem um pouquinho mais escura, dando aquele efeito no ar. Isso eu acho uma coisa bem interessante também, que vai conectar bastante a gente com esse universo do cinema noir que você falou. Isso já que você tocou nesse aspecto aí, né, o aspecto visual do filme, né, em relação à fotografia do Darius Khondji, isso tem lá um ensaio enorme. Se você olhar o Blu-ray que eu tenho aqui, tem um ensaio enorme só falando sobre isso. É muito, até técnico demais. Mas uma das coisas que era o conceito deles para trazer para o filme era fazer um filme colorido sem cor, né? Vou dizer assim, quer dizer, esmaecendo aquelas cores, por um processo em que você chegasse meio que um preto e branco colorido, né? Então você vê que eles evitam cores chamativas, né? Cores muito fortes que eles guardam para certos momentos. Então tem lá quando eles invadem lá aquele apartamento do John Doe, você vê que tem uma cruz vermelha. Aquilo até chama atenção, porque você não vê muito vermelho forte ao longo do filme, né? Então eles guardaram para esses momentos. Esse uso do vermelho associado ao crime, ao sangue, né? A própria porta do apartamento dele é vermelha, né? E assim, então eles guardaram para esses momentos. E outra coisa que eles fizeram
que eles tentaram ter um controle total da escuridão, né? Realmente selecionar o que a plateia ia conseguir ver a cada frame. E eles fizeram isso usando um processo lá que eles chamam de CCE, que é um processo químico, que eles inclusive manipulavam a prata, né? Porque o negativo é nitrato de prata, né? Que é a substância que tem ali que vai ser queimada pela luz e vai criar lá um registro, né? Da imagem. Então eles conseguiam manipular esse nitrato de prata num processo, né? Depois que o filme tinha sido registrado, né? Que você tinha filmado uma cena e tal, eles conseguiam manipular esse nitrato de prata tirando assim de zonas, né? Que eram mais claras, que tinha lá alguma coisa de nitrato, e jogando para escura, né? Potencializando as zonas escuras, que ficavam mais escuras ainda. Então ele conseguia esconder pedaços ali que ele não queria mostrar naquele frame, né? Que você podia ver alguma coisinha, algum suspiro ali de cinza e tal, transformar aquilo em preto, né? Então eles fizeram esse controle muito meticuloso. Então a fotografia também é um trabalho bizarro assim do Darius Khondji, né? Porque você aumenta o contraste, né? Dá uma baixada na saturação e você fica com aquele efeito que é parecido com preto e branco, né? E você vê que você tem vários momentos assim. É belíssimo o resultado, né? Maravilhoso, maravilhoso. Tem cenas inesquecíveis assim nesse sentido. Falando ainda sobre a cidade, né, o próprio Andrew Walker, ele falava que a ideia aqui era que personagens como o personagem do Somerset, né, o William Somerset, detetive, né, do Morgan Freeman, seria o tipo de pessoa que ignora certas coisas quando você mora numa cidade grande, né? E que o John Doe era meio que o contrário disso, né? Tudo aquilo que cercava ele o incomodava de tal forma que, né, o levou a tentar criar essa obra, né? Ele chamava de uma obra, de que as pessoas iam se inspirar no que ele tinha feito, né, e tal, por gerações e gerações, né? Aquele discurso que ele faz no final do filme, né? Mas e isso me lembra um pouco, me lembrou um pouco o Travis Bickle, né? Do Taxi Driver, né? Porque o discurso é semelhante, né? Só que o Travis Bickle ele vai num sentido mais, e ele é mostrado pra gente, né, como um personagem que seria tipo uma espécie de vingador ali, né? O cara tá meio que da forma violenta dele, meio que tentando corrigir esses erros, enquanto que o personagem do John Doe é um personagem muito mais na linha de um psicopata, né? Mas ele tá indo justamente isso, para mostrar o quão doente a sociedade as pessoas são, e ninguém percebe, porque ele fica revoltado a hora que o Mills fala que ele mata pessoas inocentes. Com pessoas inocentes, ele acha um absurdo aquilo, né? Como as pessoas normalizaram toda essa aberração dos pecados, né, que estão então inseridos na sociedade. Então ele achava que ele realmente é um benfeitor e tal, enfim. Wait a minute, I thought all you did was kill innocent people. Innocent? Is that supposed to be funny? An obese man? A disgusting man who could barely stand up? A man who, if you saw him on the street, you'd point him out to your friends so that they could join you in mocking him? A man who, if you saw him while you were eating, you wouldn't be able to finish your meal? And after him, I picked the lawyer, and you both must have secretly been thanking me for that one. This is a man who dedicated his life to making money by lying with every breath that he could muster to keeping murderers and rapists on the streets. Murderers. A woman. Murderers, John, like yourself. A woman. So ugly on the inside that she couldn't bear to go on living if she couldn't be beautiful on the outside. A drug dealer, a drug-dealing pederast, actually. And let's not forget the disease-spreading whore. Only in a world this shitty could you even try to say these were innocent people and keep a straight face? Não, e você vê que nessa cena os detetives eles ficam meio sem discurso, né? Meio sem argumento. A hora que ele explica por que ele tinha matado cada um, eles ficam assim olhando
Traz aquele diálogo, aquela sequência ali, é um ato, né? Quando o carro sai da delegacia, eles vão para começa essa jornada aí rumo ao grande final. Isso é o ato final, né, dessa história. É uma coisa até curiosa, você falou nessa cena, que é uma coisa que o próprio, eu não sei se é o Andrew Walker ou se é acho que é o Brad, não sei se é o Brad Pitt, na trilha de comentários que eu ouvi, tinha várias pessoas falando, né? Tinha o David Fincher, tinha o Morgan Freeman, o Brad Pitt, o Andrew Walker, um produtor, cenógrafo, um monte de gente. Um deles fala que justamente nessa cena é uma coisa interessante que o David Fincher faz, e o Andrew Walker também, né, como roteirista, que é naquele momento do filme, de um filme desse tipo, o que você espera? Uma cena de perseguição, né, uma cena de ação que vai levar você ao clímax do filme para depois ter, né, aquela arrefecida e o final lá e tal. E nesse momento você não tem isso. Você tem uma cena de diálogo num carro, que antecede o clímax do filme. Que aí é a história da caixinha que chega lá, né? Mas que é uma cena fundamental, né? Porque naquela cena é o momento em que a gente tem o contato, né, com a psique do maluco, né, do serial killer. Lá que você consegue realmente saber o que estava passando na cabeça dele, numa atuação assim absurda do Kevin Spacey ali, né? Porque ele realmente, você percebe que tem alguma coisa, você sente, né, que tem alguma coisa que ele tá preparando e vai ser uma coisa grandiosa e que ninguém conseguiria imaginar, né? Não só os personagens, mas isso é uma coisa interessante também, né? Porque muitas vezes nesse tipo de filme, você sabe o que está acontecendo, isso aqui até quero já abrir essa discussão, essa comparação, porque na época eu lembro que foi inevitável a comparação com o também que era recente, O Silêncio dos Inocentes, de 91, do qual a gente já falou também, mas ali você via, né, o assassino atuando, então você tinha informações a mais. Uma das coisas que eu mais adoro em Seven é que, tirando, né, o crime final, que é o assassinato ali do John Doe pelo Mills, você não vê nenhum crime. Você não vê ele atuando em nenhum dos crimes. Então você tem, sabe, você assim como os policiais, você tem a informação sobre o que ele fez. É bizarro, é grotesco, é violento, mas você não vê ele atuando em nenhum momento. E você fica com a impressão, quando você assiste, você constrói na sua cabeça, né, pelos relatos, como teria sido quando ele estava com cada uma das vítimas. Percebe? Vocês não pensam nisso? Porque não tem como não pensar. Você fica pensando, imaginando o que ele fez. E nada é mostrado. Eu adoro esse detalhe. Cara. Isso é de uma genialidade absurda. E a verdade é que eles subvertem. Você mencionou a segunda cena, que ela deveria levar para uma ação definitiva, né, Sérgio? Aquela parte deles no carro, e aí ele vai construindo gradualmente a separação por aquela grade, né, que fica entre os bancos da frente e o banco de trás do carro. Aquilo é maravilhoso. Mas também na primeira cena de ação, quando eles vão ao apartamento do John Doe, o Fincher também subverte um pouco o que é a lógica, o que se espera Total. De uma cena daquela, né? Porque eles em nenhum momento sabem para onde o cara tá indo na fuga. E você, na verdade, tá com eles ali perdido naquela fuga e com o mesmo receio de que a qualquer momento o cara pode aparecer e te matar, né? Então, assim, são detalhes que, para mim, e eu não sei se você já queria antecipar isso, Sérgio, mas para mim fazem desse o melhor filme dessa subcategoria ali dos anos 90, inclusive comparando com o próprio Silêncio dos Inocentes, cara. Eu concordo. Particularmente prefiro o Seven. Eu gosto, eu acho ele bem superior por várias... Eu adoro o Silêncio dos Inocentes, mas também, o Seven ainda tá ainda um degrau acima, talvez alguns degraus acima, justamente por isso. Essa cena que você falou da perseguição, é justamente isso. E eles falam isso, né? Não vai ser aquele policial que sabe exatamente como perseguir. Você percebe ali que o Mills está totalmente perdido, com medo de tomar um tiro, porque eles foram pegos de surpresa, assim como a gente é pego de surpresa. Pô, dá um frio na barriga aquela hora que você vê o cara chegando, de repente ele atira e começa uma sequência de perseguição ali, e eles ficam perdidos aí, com medo realmente, como seria uma perseguição real, né? Essa sequência para mim é impecável. E tem várias coisas, essa sequência da perseguição, quando eles descobrem o apartamento, meio que por acaso também, né? Sim. Não por acaso, né? Porque coisa
solicita lá um apoio do maluco lá do FBI que ele conhece, né, por baixo dos panos. E eles meio, não é por acaso, eu me expressei mal, mas eles chegam no apartamento meio que, tipo, tá, não vai ser isso. Não vai aqui, ser esse né? cara, na verdade, não vai ser esse Não vai cara, ser esse né? cara, nada a ver, tá aqui, enfim, mas estamos aqui. Só porque esse cara pegou os livros na biblioteca, né? Em que filme a primeira dica leva ao cara certo, né? Assim, ninguém tá esperando isso também. Não, assistindo. você ali, você tá totalmente despreparado, né? Inclusive o John Doe também, né? Tava totalmente despreparado para aquela visita. Foi inusitado e foi uma grande sacada do Somerset, né? Sim. Mas o legal também de tudo isso que vocês falaram e que sai aí também desse eixo do lugar comum e que também o Morgan Freeman gostou do personagem dele, é que o personagem dele, o do Somerset, ele é um intelectual, né? Ele não é um homem de ação. Você vê que ele até fala lá, não, eu nunca precisei disparar minha arma e tal, né? O trabalho dele é muito mais, né, um trabalho de pesquisa, um trabalho forense também. O próprio Morgan Freeman fala que o papel dele está muito relacionado com o papel do Sidney Poitier no Calor da Noite. Porque eles têm a mesma especialidade que aquele de, acho que é patologia forense, né, que chama. Né? O personagem do Mr. Tibbs, do Poitier também, né? O legal também, que eu vejo aí nessa história toda, é que você tem, né, no início, você tem aquela clássica combinação ali de um cara experiente com um novato, né, que aí tem suas diferenças, e você esperar, vai cair naquele lugar comum, né? Você acha que são algumas coisas formulaicas que vai a mais um filme desse estilo e de repente, até não sei se é isso que vocês aí chamaram de plot twists, até queria entender onde vocês consideram que são plot twists Não, eu acho o plot twist que eu mencionei é porque eu não esperava que o assassino ia chegar e ia se entregar. Aquela cena em que o Kevin Spacey chega lá na delegacia, se abaixa e... Detective. After this, I'm gone. No big surprise. Detective! You're looking for me. Detective. Nossa, aquilo, até hoje me dá um frio na barriga essa cena. Toda vez que eu assisto. Aquilo ali pra mim é um plot twist, porque você tá faltando dois crimes, né? Você tem lá os dois crimes, que é ira e inveja, né? Sim. E você está esperando lá, né? Essa coisa que você notou é muito inteligente mesmo, né? Porque é um filme de quase que de procedimento policial. Então, e você só observa, você só tem a subjetiva dos detetives, então você está com os detetives tentando investigar aquele caso. Você não tem acesso aos crimes, né? Só através do que eles descobrem. Por isso que assim como eles são surpreendidos com o John Doe se entregando, a gente também é, né? Você não imagina. A gente também é. Não. Então, ali pra mim é um grande plot twist, né? Porque eu imagino no cinema, isso é que eu não lembro de ter visto, mas imagino no cinema a comoção que deve ter sido aquilo. Caraca, o cara tá se entregando, que porra é essa? Faltam dois crimes, como assim? O cara vai lá e se entrega. Porque uma das coisas que passa pela cabeça, que eu achei assim, plot twist de fato é esse. Mas como faltam dois crimes e você tem os dois detetives ali, né, você começa a confabular. Eu nem imagino se foi essa a minha primeira percepção quando assisti pela primeira vez. Não sei se vocês se lembram, Sérgio, você que viu no cinema. Não sei se você se lembra o que você achou que seria aquela jornada final rumo aos dois cadáveres, né? Mas aquela também é um desfecho surpreendente. Não chega a ser um plot twist, mas cara, chocante, surpreendente. É chocante. Eu realmente não sabia, eu me lembro nitidamente, porque quando eles estavam indo pra lá, não sabia. Inicialmente a gente acha que ele deixou uns corpos enterrados em algum lugar, mas aquilo não ou você fecha pensa muito. que os corpos, ele já fez o crime, né? Tá só se entregando. Mas isso não fecha muito, é uma coisa muito esquisita, tal, né? Mas aí a hora que chegou, eu lembro, tá nítido isso. A hora que chegou lá o furgão e aparece a caixa, eu falei na hora, eu falei a caixa, eu falei pra minha namorada então, né, minha esposa, falei pra ela, a cabeça da mulher dele.
Ela falou, ai, que horror. Ai, que horror. Eu achei que poderia ser o feto. Eu achei que poderia ser o feto. Nossa senhora. E aí... Tinha até uma brincadeira nisso aí, né? Eles dizem que eles ficam brincando que, e se a gente colocasse a cabeça de um dos cachorros, né? Mas era só uma brincadeira, né? A hora que apareceu aquela caixa, até por ser, na verdade, uma caixa é um cubo, assim, né? Que caberia uma cabeça, que eu olhei e falei, meu Deus. E eu fiquei olhando, será que é? Falei, não, mas não deve ser, porque seria muito chocante. Você não espera isso. Mesmo eu tendo meio adivinhado o que tinha lá dentro, você não espera que vai ser aquilo realmente. A hora que o Somerset abre e dá aquele pulo pra trás, você fala, meu Deus do céu. E aí que era um negócio que eu falaria lá no início do episódio. Porque você falou, o filme tem várias cenas memoráveis, você não esquece, não sei o quê. O David Fincher, ele brincava quando ficavam nesse argumento de, não. É porque os produtores chegaram e falaram assim, nós não queremos um filme que termine com uma cabeça dentro da caixa. Ponto. Né? Aí, não sei o quê, acho que ele enrolou os caras lá e tal. E no final eles se mantiveram com o que estava no roteiro, que era uma cabeça dentro da caixa. E um dos argumentos do Fincher era esse. Ele falava, cara, esse é o tipo de coisa que quando... Aí ele citava lá, né, hipoteticamente, chegar lá, sei lá, 2035, quando ninguém souber quem é Morgan Freeman, quem é Brad Pitt, quem é David Fincher, vai ter uma reunião lá de amigos do colégio que vão lembrar e vão falar, caraca, lembra que tinha aquele filme que tinha uma cabeça dentro de uma caixa? Cabeça na caixa no final do filme, não sei o que. O pessoal, e tal, não vão nem lembrar o nome do filme, né? Na cabeça do Fincher, né? Então ele falava que era marcante por causa disso, não dava para tirar, né? E até eles chegaram já que a gente está falando do final, né? Depois a gente pode voltar, mas eles chegaram a ter finais alternativos, né? Uhum. Mas vamos deixar isso pro final, senão a gente Vamos falar do final no final, então. Falar do final no final. Que dá para voltar nesse final, tem muita coisa ainda para falar aqui, né? Antes, por exemplo, você citou aí essa cena de perseguição, que é uma cena muito... acho que talvez a grande cena de ação do filme ali, né? Sim. Teria outra, assim... Talvez essa seja a única, né? Eu acho que a cena de ação mesmo é essa, né? É essa, né? Você tem várias cenas de ação implícita, né? É uma sensação esquisita, porque você vê a consequência de ações absolutamente bizarras e chocantes, inimagináveis, mas você não as vê acontecendo, né? E curiosamente, essas cenas foram filmadas, né? Porque elas foram fotografadas, tem toda uma sequência de fotos, então elas foram filmadas, elas aconteceram lá, por exemplo, o assassinato do advogado lá, né? Do greed, da ganância, como que foi, eles descrevem até como a coisa aconteceu, mas isso não tá no filme. Não tá no filme, então você que tem que imaginar tudo aquilo que aconteceu, né? E essa cena de perseguição é interessante, até que teve um acidente, não sei se vocês ouviram falar disso. Que o Brad Pitt se machucou? O Brad Pitt machucou feio a mão dele, tipo expôs o osso, assim, né? Ele bateu no retrovisor de um carro, alguma coisa assim. Acho que ele cortou, né? Cortou a mão, realmente, deve ter exposto o osso, o tendão, ele fez um machucado feio realmente na mão. Feio. Inclusive você vê a mão dele com uma atadura assim, e aquilo é pra valer mesmo, né? Pra valer, eles tiveram que esconder a mão dele, né? Das cenas que na sequência cronológica passariam antes, ele já estava com a mão toda ferrada, toda cheia de atadura, sei lá, mas eles assumiram quando fizeram aquela cena que eles invadem o apartamento e tal, ele tá com um curativo mesmo real ali por conta dessa complicação, né? Agora, Fred, Sérgio, o que vocês acham da dupla, já que a gente está voltando aqui para essas cenas com o Freeman e com o Brad Pitt? O que vocês acham da dupla? Eu acho que funciona muito bem, muito. Eu também acho, assim, assim, é aquilo que eu estava falando, né? Parece que ele vai cair num lugar comum, só que rapidamente ele deixa essa coisa do cara mais experiente, que vai estar sempre dando uma dura, e do outro que tem que se provar e tal. Eu acho que a coisa começa a fluir mais
naturalmente, né? Como se assim, ó, esse cara conquistou a minha confiança e agora somos um parceiro, né? Porque assim, o personagem do Brad Pitt, né, o Detective Mills, ele é o substituto, teoricamente, do Somerset que tá para se aposentar, né? Uma história Ainda mais tem do que essa- manjada, né? Sim. É o último caso, ele está se aposentando. Isso Ele sabe que vai, inclusive ele sabe que vai dar merda, né? Ele fala lá no início, ele dá um insight lá do que ele acha que está acontecendo com os crimes e fala lá, olha, você pode esperar, né? Depois que acontecem 2 crimes, ele fala, você pode esperar mais 5 crimes iguais a esse. Esse troço vai levar uma eternidade. Eu tô para me aposentar, não devia estar nesse caso, me tira dessa porcaria, né? E o personagem lá do chefe dele, né? Que é até o cara do Nascido para Matar, né? Sim, o Arlie Emmy, né? É o Wormy, do Nascido para Matar, exatamente. Isso, do filme do Kubrick. Até dá lá uma dura dele, não, você vai continuar no caso, né? E é interessante porque se você falou em rever o filme, né? Se você analisar alguns diálogos do personagem do Morgan Freeman, ele está sempre se adiantando em relação às coisas, o desfecho dessa história, né? A premissa é que eles seriam, né? É até interessante você mencionar isso. A premissa é que ele e o John Doe fossem equivalentes em inteligência, né? E isso funciona muito bem, né? Porque eles estão realmente trocando ações ali. Tanto é que no apartamento ele chega primeiro. Sim, e aí tem até essa curiosidade, porque quando o lugar de conforto do Somerset é na biblioteca, onde ele vai estudar as coisas que vão levar ele a resolver os casos, né? Então ele vai pegar vários livros lá e tal. Quando você entra no apartamento do John Doe, você vê que ele tem uma espécie de biblioteca dele, né? Que aí são as anotações dele, tem vários e vários livros ali, que são anotações dele que a gente vê um pouco desse processo do John Doe nos créditos. Isso é um negócio muito falado sobre esse filme também, né? Você observa nos créditos iniciais do filme que ali tem um desenho do que é a mente do John Doe. Né? Você tem uns desenhos bizarros que ele faz. A própria caligrafia, né? A caligrafia dele, aquela forma de escrever toda compacta, né? As letrinhas pequenas e uma linha quase que em cima da outra, não sei o quê. Você tem ele cortando a pele do dedo aqui, naquele momento. Do dedo, você não né? Para tirar as como digitais. Interpretar aquilo é uma loucura, né? Aquilo é uma introdução do personagem que aí, assim, ele usa um recurso também que a gente conhece tempos atrás, né? A gente até já comentou isso aqui quando a gente fez o Terceiro Homem, que o Orson Welles falava isso, né? Pô, eu tô com o melhor tipo de personagem, né? Que é aquele personagem que as pessoas falam sobre ele e você só vai ver ele lá pro final do filme. Que aí você cria uma expectativa na plateia e fala, cara, quem é esse cara? Quem é esse cara? Quem é esse cara? Aí aparece o Kevin Spacey. Ele nem aparece no crédito. Isso que eu ia falar, não aparece nem no crédito. Isso. O crédito só vai aparecer logo que o filme termina. Aí aparece o nome dele, né? Exatamente. Era o mesmo tipo de personagem do Terceiro Homem, com o Orson Welles, né? Não do Orson Welles. Do Carol Reed, né? O filme. Mas ele todo mundo fala do personagem agora eu esqueci o nome, né? Que é interpretado pelo Orson Welles e de repente ele aparece lá naquela sombra, naquela viela e tal. Harry Limes, se eu não me engano. Harry Lime, exatamente. Como esqueci, Harry Lime. Mas essa mesma mecânica, né? E no crédito, vocês mencionaram os créditos iniciais, aí é por isso que eu perguntei pra vocês da dupla, assim. O nome do Brad Pitt aparece primeiro. E eu fiquei o filme inteiro achando que eu não ia gostar da atuação do Brad Pitt. Talvez por um preconceito mesmo, assim. O Brad Pitt na época ele tinha muito aquela história de ser o galanzinho, né? Ele tava vindo de Lendas da Paixão e tal. Ser um galanzinho. E as pessoas tinham realmente um preconceito, né? Ele sofria isso, o Tom Cruise sofria isso também. Né? O cara é galã e não pode ser um bom ator. O próprio DiCaprio sofreu essa coisa de não ser um bom ator no geralmente isso que acontece, né? Mas histórico. Eu até fiquei de pesquisar a sequência das filmagens, porque eu acho que no começo do filme, sendo bem honesto, você falou de algo que te incomoda, né, Sérgio? Eu acho que no começo ele tá um pouco caricato, assim. Como o Rookie ali, né, o policial, que tem umas tiradinhas meio esquisitas, ele tá um pouco caricato. Mas depois eu acho que ele cresce muito, assim.
No final, eu acho que, é uma baita performance do Brad Pitt, mas o começo me deixa um pouco, assim, incomodado. Mas não sei o quão proposital é isso, né? Porque ele tá apresentando aqueles personagens, aquela historinha clássica, o cara que tá se aposentando, o outro que chega meio metidinho, já querendo tomar conta da situação. Então não sei se de repente não é uma construção proposital para deixar aquilo, olha, mais um filme desse tipo, ok. Então, assim, sabe aquele You Just Wait. Pode ser. E eu acho que contribui para essa química entre os dois também. Primeiro que são atores, né, de origens diferentes, assim, né? E gerações diferentes. Gerações claramente diferentes, mas o que eu quero dizer é o seguinte: o Morgan Freeman, ele é um cara que vai ter o sucesso da carreira dele muito mais velho, né? E o Brad Pitt não, é o cara que é o galanzinho, bonitinho, não sei o quê, vai ter o sucesso lá comercial no início, porque é um galã e tal, e aí vai ter mais o respeito na carreira dele ao longo do tempo. O Morgan Freeman é um desses atores que demoraram, o Morgan Freeman tá aí há muito, muito tempo, né? Mas fazendo papéis menores e tal, até virar um protagonista mesmo, levou tempo, né? E o próprio Fincher falava que os métodos de atuação entre os atores são muito diferentes, né? O Freeman é aquele cara que simplifica os diálogos, né? Ele pega o texto, trabalha ali e dá sugestão para simplificar o diálogo. E o Brad Pitt era muito mais o cara que queria sair do ensaio e ir direto para a cena, entendeu? Ele é um cara muito mais assim, de gestos mais largos, então gostava de trabalhar mais com cenário, entendeu? Levantar, botar a mão em cima da mesa. Tem aquela cena em que ele meio que se impõe ali, fala pro personagem do Somerset, né? Pode falar na minha cara, por que você tá falando com ele? Eu tô aqui, não sei o quê, né? Ele se impõe ali, tem um lugar dele, né? Apesar de ser um novato e tal. Ele levanta, né? Ele é um cara muito mais de ação, né? O Brad Pitt mesmo, né? Interpretando aquele personagem. Então acho que isso dá um contraste legal, assim, né? E será que procede a história que chamaram o Al Pacino para ser o Somerset, Denzel Washington seria o Mills? A gente nunca tem como checar essas informações, né? Tem essas coisas de IMDb, né? Mas qualquer pessoa pode entrar lá. Qualquer pessoa pode entrar lá e falar. Tem uma ideia, tem um negócio. Mas é o contrário, né? Você falou o Al Pacino ser o Mills. Não, acho que não. Não, ia ser o contrário mesmo? O Al Pacino mais velho, seu Somerset. Sim. Né? É porque, assim, acabou que o ator negro é o mais velho. Mas isso seria só um detalhe. Não. Não, no IMDb tá escrito até que você olha assim, né? Acho que pelo biotipo, mas isso deve ser mentira também, que chegaram a cogitar para ser o John Doe, o Michael Stipe, o vocalista do R.E.M. Sabe? Ok, tudo bem, ele lembra. Você sabe que o cara é careca, né? Porque ele é careca e magrinho. Você não é uns negócios assim, você fala, onde que se checa isso, né? É verdade. Mas eu não sei. Agora, você falou uma coisa interessante, né, Fred? Essa diferença dos próprios métodos dos atores, né? Porque o Freeman ele carrega muito essa coisa do cinema clássico mesmo, né? De falar em silêncio, né? Ele passa muitas mensagens com as expressões e pro personagem que ele está interpretando ali, isso combina muito bem. Ele acaba sendo aquele... Eu acho que o filme ele mostra um pouco desse elo, vamos dizer assim, desse cinema noir com esse neo-noir que vira meio esse thriller... psicopata, né? E ele tem ele usa aquele sobretudo, o chapéu. Ele é meio que aquele personagem que a gente se acostumou a ver no cinema clássico noir, enquanto que o Brad Pitt já interpreta esse novo cara mais explosivo, que tá talvez mais acostumado com a sujeira, mais resignado talvez com toda a sujeira que a cidade grande de repente oferece, né? Então acho que cria uma ponte interessante também. Faz um contraste interessante. E outra coisa que aí falando de coisas que acabaram não sendo realizadas, né? Mas é legal trazer a cena inicial que eles estavam pensando pro personagem do Morgan Freeman é que você veria ele comprando uma casa no campo. E aí achei até interessante, porque você faz uma conexão reversa com um dos finais, né, do Blade Runner, né, porque o Blade Runner teve vários finais,
Que é o seguinte, o Somerset estaria comprando uma casa no campo e ele corta um pedaço do papel de parede e ele guardaria isso com ele como se fosse um símbolo da aposentadoria dele. Então, ao longo do filme, quando ele tivesse uma situação de estresse e tal, refletindo e tal, ele pegaria aquele pedaço do papel de parede, que seria como se fosse um lembrete dele que, ó, esse é o meu objetivo, né? Eu vou acabar com esse caso e vou me aposentar nessa casa idílica e tal, né? No campo, longe daquela cidade maluca, que é um pouco o contrário de um dos finais do Blade Runner, né? Que o pessoal até critica, que é aquele final que, porra, Sim. Você tem aquele ambiente totalmente distópico da cidade grande e, de repente, no final os caras estão, né, cruzando montanhas verdes maravilhosas, um local paradisíaco. Porra, por que você vive naquela cidade maluca, né? Aliás, tem muitas referências a outros filmes, né? De repente a gente pode falar disso, assim, ele se chama de Sérpico durante o filme. Ah, sim. Tem aquela até, vocês falaram do Taxi Driver, tem a menção a Jodie Foster, que inclusive tinha um cara que era fascinado por ela e tentou assassinar, se não me engano, era o Ronald Reagan, né? O Reagan, né? Foi o Reagan, né? O atentado dele. Tem um pôster de um filme soviético, não sei se vocês repararam isso, quando ele vai jantar quando o Freeman vai jantar com o casal, vocês chegaram a notar um pôster de um filme? Eu cheguei até a assistir, cara. Na casa e até engraçado, porque eu assisti esse filme, eu entrei aqui vou fazer uma brincadeira. Eu vou fazer uma brincadeira, eu preciso ver o nome dele aqui, cara, porque é soviético. Mas tinha uma pessoa do PFC que tinha assistido, vocês sabem quem? Marcelo, pô. Não, Rafael já tinha assistido. Eu sigo todos vocês. Marcelo Rafael. Já tinha assistido aqui. Mas é um filme interessante, é uma história, eu assisti rapidamente, que meio que passando rápido, antes da gente gravar. Mas tem, eu não consigo entender nenhum motivo pelo qual aquele pôster tá lá. Um filme soviético, eu vou pegar o nome pra vocês aqui. Mas tem várias referências, né? Ele fala lá o negócio do Yoda, né? Que é até uma referência engraçada. É um filme chamado Pisca. Isso, exatamente. Pisca. Acabei de pesquisar aqui, eu não assisti, tá? Pra quem tá ouvindo, não assisti, eu não sei de que esse filme trata. Acabei de pesquisar. É bom, aqui. Cara, é bom. Ele é uma história meio parecida com aquela da Genie e o Zeppelin, sabe? Sei. Eles têm uma prostituta com a aristocracia francesa indo de um lugar para o outro lá numa espécie de uma carruagem, e eles são parados por um general lá do Império Austro-Húngaro, e no fim ela teria que dormir com o cara para eles liberarem a carruagem. Vou parar por aqui, mas é interessante. É bem Genie, né? Taca a pedra na Genie. Agora, pô, isso é uma coisa que não faria muito sentido ali, a não ser uma reverência, talvez, do David Fincher para esse filme e tal, porque por que teria um pôster assim na casa do... Só se fosse pela personagem da Gwyneth Paltrow, ou, né, de repente, eles alugaram aqueles imóveis já meio mobiliados. Cara, mas eu vou te falar que, assim, a cena, depois vocês voltam lá e dão uma checada, assim, e assim, conhecendo o Fincher, ele vai com a câmera por trás do Morgan Freeman enquanto ele tá dando aquela checada geral na casa e para a câmera de frente pro quadro, assim. Não me parece ser um acidente, sabe? Não, com certeza não é. Eu digo o seguinte, assim, se você pensar no casal, porque eles personagem do Mills, ele é feito para ser um cara sem muita cultura. Eles mostram isso, né, no diálogo dele sobre os livros e tal, quando ele... Isso, ele chama de Marquês de Sade. Até parece que uma improvisação do Brad Pitt, né? E aí o pessoal caiu na gargalhada, porque, porra, ele chamou de Marquês de Sade. Aí o outro corrige, né? Mas tem outra coisa também, que ele fala que... um diálogo lá sobre John Doe, que ele fala assim, não é só porque o cara tem um cartão de biblioteca que transforma ele no Yoda. Então, assim, a referência de pessoa inteligente dele não é o Einstein, por exemplo, é o Yoda. Então, assim, o personagem dele não teria, entendeu, um pôster de um filme soviético. É um negócio muito... Isso é muito bom, né? Isso é muito bom. Mostra, assim, uma superficialidade, né?
Não, e ele descrevendo os livros que ele leu pro Freeman, né, as lições de casa. Pô, é muito boa aquela parte, cara. Ele fala assim... Não, e parece... E tem uma coisa que eu não pesquei, mas que é uma referência para americano. Não sei se o Felipe aí morando nos Estados Unidos, não sei há quanto tempo, se você pescou, porque parece que tem alguma coisa no tipo de livro que ele pega para ler, porque quando o personagem do Somerset fala para ele os livros lá, os livros, temos que pesquisar livros que falam sobre os 7 pecados capitais, não sei o quê. Aí ele vai atrás de pegar os livros. Só que ele pega uns livros que seriam tipo Divina Comédia for Dummies. Sim. Aí parece que a capa do livro é amarela lá e tal. O americano que vê aquilo entende a piada. Porque você ele não chega a falar sobre o livro nem nada, mas ele pega o livro... Tipo, quando ele tá no carro, ele pega o livro e xinga lá o autor, né? Não sei nem de que livro ele tava xingando. E ele joga o livro, aí você vê a capa do livro e o americano sabe que é aqueles livros meio que de, né? Aquele livro meio, quem não quer estudar, quem não quer ler o livro pro vestibular, né? É aquele pocketbook, né? Aquela isso. coisa... tipo isso. Então... O filme ele é pesado, né? Quase todo, mas ele tem um ou outro alívio cômico, assim, que chama atenção, né? Eu gosto muito daquela cena que eles estão lá no momento de passar, né, o escritório lá do Somerset pro Mills, e aí toca o telefone, é a Tracy, e aí ela quer falar com o Somerset. Ele fala, minha esposa quer falar com você. Aí fala com ele e tal, ele desliga e fica quieto. E aí o Mills olha e fala assim, pô, você vai me falar o que a minha esposa queria com você ou não? É sensacional. A construção toda... Eu vou jantar na sua casa hoje. Eu vou jantar na sua casa hoje. A construção toda ali é muito boa, né? Desde a primeira conversa que eles têm, que vocês mencionaram, inclusive com o cara lá, o Army do Full Metal Jacket, que ele vai primeiro, ele vai mostrando as conversas individuais, né? Ele mostra as faces dos dois caras que estão falando, seja o Freeman com ele, seja ele com o Brad Pitt. Só depois ele vai mostrar os 3, né? Então fica bem legal. O Fincher gosta muito desse mise-en-scène de conversas particulares. Ele investe muito na construção desse tipo de cena. E antes mesmo desse alívio cômico ao qual você se referiu, Sérgio, tem o cara tirando o nome dele da porta, né? Ele fica um bom tempo ali com aquele barulho. Então ele já vai te preparando para aquela cena. É muito bom. Que o cara tá se aposentando, né? Mas voltando aí num negócio que eu falei, que agora eu lembrei aqui, que eu falei que o próprio Somerset, ele meio que tem uma trajetória premonitória, né? Em relação ao que vai acontecer no filme, né? Primeiro que ele saca logo, né, que vão ser 7 crimes capitais e tal. Só que antes disso, tem lá uma cena até embaixo de chuva e tal, que acho que eu não me lembro de qual, acho que é o crime do advogado, né? Eu não sei se é o crime do advogado ou se é logo no primeiro crime, que eles estão na rua, ele e o Mills, e o Mills está falando, eu não entrei, eu já investiguei antes, né? Eu não sou novo também nesse sentido, né? Eu sou tá tentando se colocar ali, né? Como um cara minimamente experiente. E aí o Morgan Freeman fala para ele algo assim, tipo, você vai trata então, não, como é que ele fala? Ele fala assim, você já investigou algum crime antes, mas não nessa cidade. Tipo, você não conhece que essa cidade tem outro tipo de criminalidade, né? E aí ele fala assim pro Mills, e você vai me fazer o favor de me lembrar disso nos próximos 7 dias. E exatamente, né? Você tem um crime por dia ali. Quase vai mostrando, né, os dias da semana. E ele fala literalmente, né? Essa história não vai ter um final feliz. E exatamente. Isso, e aí, mais pro final, ele fala assim, essa história não vai ter um final feliz, né? Isso não vai acabar bem. Quer dizer, ele tem umas palavras proféticas que ele vai te dando um insight do que vai acontecer. Então, você não espera que não vai ter um final de redenção, um final que alguém... Porque aí a gente pode até falar um pouco já do final, né? Eu acho que, assim, não, mas independente disso, né, só aproveitando o que você falou, eu acho que ninguém tá preparado para esse final.
Não. Você pode até achar que não vai ser um final bonitinho, feliz, hollywoodiano. Vamos prender o bandido, vai dar tudo errado, no fim dá tudo certo, mas a gente não está preparado para o que vem pela frente. Não, porque assim, o pessoal bem que tenta, né, dar uma suavizada, né, que aí, falando aquilo, né, tem finais alternativos pro filme, que um foi até filmado assim, mas é bem parecido com o que acabou ficando no final, isso você pode ver no DVD. Mas é um final mais, assim, tem uma tensão menor, eu achei. O personagem do Brad Pitt, ele tá mais pensativo antes de chegar e dar uma ripada no John Doe, né? Inclusive só dá um tiro, né? No final que ficou no filme, ele descarrega a arma em cima do cara, né? Mas o final mesmo, depois dessa cena, não estava necessariamente nos planos do Fincher, né? Que tem aquela frase do Hemingway, aquilo foi meio que uma tentativa de dar uma digerida, né, pro pessoal, que eles fizeram alguns testes e tal. Para não ficar tão, né, assim, mas chegou... Cru o negócio. Isso, né? Mas chegou a ter um final, que tem até um storyboard nesse Blu-ray que eu tenho, que eles fazem o seguinte, aí é uma sugestão de amenizar esse final, que era tipo, aquelas coisas de produtor, né? Você não poderia deixar, tudo bem, você vai filmar um final que tem uma cabeça na caixa, não sei o quê, mas você não pode deixar que o John Doe complete a obra dele. Né? Ele não pode sair como o vencedor dessa história. E aí qual foi uma das soluções que eles pensaram? O Somerset mata o John Doe antes do Mills. Uhum. Então eles teriam tipo uma situação que o Mills e o Somerset iam entrar meio que em conflito ali, ou quase um conflito, um ia apontar a arma para o outro, larga sua arma, larga não sei o que, e antes do Mills virar a arma para o John Doe e executar o John Doe, o Somerset vai lá, mata o John Doe, e aí o Mills naquela fala, o que você está fazendo, não sei o que, e o Somerset fala, eu estou me aposentando, e aí vai para o preto, tela preta, acaba o filme ali. Isso chegou a ser escrito, não chegou a ser filmado, pelo que eu entendi. De proteger, né? Proteger o Mills do que viria pela frente. Né? Mas que bom que não foi este final. Não né? foi esse, né? Que bom que não foi, porque além de ser muito verossímil ali, quem de nós não teria descarregado a arma, né, na cabeça daquele maluco como ele fez? E essa tensão que é criada é uma das partes que eu mais gosto desse filme, é aquele trecho do Somerset com a caixa na frente, olhando, né, sabendo que o outro tá lá, não sabe o que aconteceu, como ele administra a situação ali, aquela hora ele começa a gritar para ele largar a arma, e nesse mesmo momento o John Doe tá contando pro Mills o que aconteceu, e ele não acredita, ele fica naquilo. É uma tensão aquilo, e embora o próprio Fincher não goste, acha que tem muita música aí, eu gosto muito da trilha sonora nessa parte, acho que ela é muito impactante, ela assim, é de gelar o sangue mesmo, né? Até que realmente tem o desfecho com a morte, né, com o disparo da arma. What's in the box? E aquela e a atuação do Brad Pitt ali eu acho magnífica também, magnífica. Você percebe nitidamente o conflito que ele tá ali ouvindo, falando, não faça isso, porque ele vai ter ganho. Mas ele acabou de ficar sabendo que a mulher foi morta, a cabeça tá na caixa, ela tava grávida, filho, né? Ela tava grávida. A hora que ele fala, se ele não sabia. Ele descobre que ela tava grávida. Ele descobre ali, porque o John Doe conta, ela implorou pela vida dela e do bebê que ela estava carregando, a cara que ele faz naquela hora, olha, é uma cena impecável. Que bom que não mudaram, não fizeram essa, deixa o bonzinho, o justiceiro vai ser o Somerset que vai livrar a barra do Mills, né? Eu acho que esse final é perfeito. E mais uma vez eles te surpreendem, né? Ou eles contrariam a lógica, subvertem a lógica hollywoodiana, porque existe uma distância para o Morgan Freeman percorrer ali, para o personagem do Freeman percorrer. E ele chega lá e o personagem do Brad Pitt, o Mills, ainda não matou o John Doe. Então você espera que a coisa vai ser contornada. Né? Ele pergunta o que tem na caixa, e ele nunca responde o que tem na caixa, né? Exato. Ele não responde, mas ele dá a entender que é aquilo mesmo. Ele fala, larga a arma, ele vai ganhar, ele quer que você mate. Quer dizer, ele tá respondendo o que tem na caixa. Né?
Put the gun I down. saw you with the box. What was in the box? Because I envy your normal life. Put the gun down, David. It seems that envy is my sin. No, what's in the box? Not till you give me the What's gun. in the fucking box? Give me the gun. He just told you. You lie! You're a fucking liar! Shut up! That's what he wants. He wants you to shoot him. No! No! You tell me that's not true. That's not true. Become vengeance, David. No, she's all right. You tell me. Become wrath. Tell me she's all right! You murder a suspect, David. No! Just throw it all away if you know. No! She begged for her life, Detective. Shut up! She begged for her life. Shut up. And for the life of the baby inside of her. Shut up! Em qualquer outro filme o cara não mataria, o que seria inverossímil, na minha visão, como você mencionou, né? Pois é. E eles não mostram, né? Então. Corretamente não também. mostram, embora muita gente, isso eu li sobre, muita gente acha que viu aquela história, né? A mesma história do bebê de Rosemary. Do bebê de Rosemary. Exatamente, acha que viu, mas eles dão uma trapaceada aí, porque tem um frame que mostra logo antes dele puxar o gatilho, tem um frame que mostra, né, o rosto ali da Tracy. Mas é meio que a trapaceada que não vou dizer que a trapaceada que o bebê de Rosemary dá, né? Porque pelo menos eu confundi aquele. Você achava que tinha visto os olhos do bebê. Porque mostra os olhos no sonho. Não, eu vi o bebê de Rosemary. Até hoje eu vi. Eu acho que eu vi. O bebê de Rosemary, ninguém me convence do contrário. Tem o olho do diabo lá, sei lá o que, quando ela tem um sonho que tá tendo relações sexuais. Mas é a questão do diálogo no final, porque ela fala o que vocês fizeram com os olhos dele, e aí o cara responde, ele tem os olhos do pai, e você tinha visto os olhos naquele sonho lá durante a concepção. Isso é magnífico, cara. É bizarro. Né? Agora, mais uma curiosidade aí sobre essa, assim... Primeiro que eu não cheguei a ver e tal, mas eu vi que tem... Eu não cheguei a ver o vídeo, mas eu vi que tem gente que fez vídeo na internet, eu vi o título e tal, dizendo que os 2 assassinatos finais do filme, eles não fazem sentido dentro do que são os outros, né? Porque os outros assassinatos é o John Doe executando as pessoas, né? Fazendo as pessoas sofrerem aqueles, né, ou ele mesmo matando, né, e tal, ou ele, no caso lá a pessoa que cometia o pecado era a vítima, né? Era a vítima, isso que tá dizendo, realmente os 2 últimos não, né? Os 2 últimos não, mas assim, quais são os 2 últimos, né? Porque para mim a personagem da Tracy, ela não paga pelo pecado, né? Ela tá envolvida porque o pecado, na verdade, é o pecado da ira. Não, é o pecado da inveja. Ele fala que ele Não, a inveja é em relação ao John Doe. Ele morre, tá? Então nesse sentido... Ele morre, nesse sentido faz sentido. Mas a ira, que é o que ele desperta no Detetive Mills, está relacionado também com a ira em relação ao assassinato da esposa dele. E ele não morre por causa disso. Sim, ele mata por causa disso, né? Ele mata por causa disso. Então, tipo, que a ira sobrevive ali no final, né? É o pecado que o cara da sobreviveu. Ira fica vivo no final. E essa situação do John Doe, eu li que tem uma inspiração que eu achei interessante, que é o seguinte: tinha um artista americano chamado Chris Burden, que o cara era meio doidão, assim, de ter umas ideias como artista e tal, e colocar em prática, que ele meio que se colocava como parte da exposição dele. Então tem uma exposição dele chamada Shoot, que ele convida um amigo dele com uma arma de pequeno calibre para dar um tiro no braço dele, Chris Burden, que é o artista. E ele diz que ali, naquele momento, nessas coisas, aquele momento que ele leva aquele tiro, não sei o que, isso foi real. O cara vai lá e dá um tiro no braço do cara. Ele vira uma escultura, ele faz parte da obra e tal. Então, essa ideia eles pegaram para fazer esse desfecho, né? Porque o John Doe ele está se tornando parte da obra dele. Na cabeça dele, ele está concluindo a obra dele e ele está virando uma parte dessa grande obra que ele criou, né? Que ele pariu para o mundo e tal. Porque ele está morrendo ali, envolvido ali em um dos pecados, né, capitais. Achei interessante. Mas eu entendi, eu entendo essa crítica, porque mesmo
coisa da inveja. Ele dá uma forçada nessa história, né? Porque ele nem conhecia o Mills para falar, ele tem inveja, não sei o quê. Não, né? Ele usa isso aí para criar todo esse contexto, né? Mas tá valendo, né? Agora, você mencionou, Fred, uma coisa que eu acho legal a gente comentar aqui, né? Essa noção de capacidade premonitória do Somerset. Na verdade, ele consegue prever que o nível de violência do cara, né, e de planejamento, preparação, engajamento, chame como quiser, vai exceder todos os procedimentos que eles podem usar para tentar capturá-lo. E até interessante, porque isso passa a ser um aspecto assim muito vivo no cinema de Hollywood de lá para cá. Você pega, por exemplo, Onde os Fracos Não Têm Vez, né? Que na verdade deveria uma tradução horrorosa, né? No Country for Old Men, que se relaciona ainda mais com esse filme que a gente está falando aqui, o Seven, por conta desse choque geracional. É muito parecida essa relação do personagem do Tommy Lee Jones com o do Javier Bardem, né? Eu acho que esse é um aspecto fundamental do filme, assim, essa tentativa de entregar pra gente, tanto visualmente, sensorialmente, quanto na trama, que a evolução da violência ela já se torna praticamente inconcebível. A gente não consegue manter passo, né, com essa evolução. Eu acho que isso está muito, muito enraizado nessa perseguição particular do Somerset em relação ao John Doe. Muito bem colocado, né? Não, e a parte psicológica, né? A tortura psicológica que o John Doe faz com o Mills, né? A gente falou do diálogo no carro, né? Quando ele deixa muito claro ali que, na realidade, o Mills só estava vivo porque ele tinha deixado. E o que é verdade, né? Porque na perseguição ele encosta o cano da cabeça na arma. Aliás, quem estava segurando a arma era o próprio David Fincher, né? A curiosidade nessa cena. Mas ele simplesmente deixou o cara vivo, porque ele podia ter acabado com ele ali, né? E o Mills fica furioso, né? Furioso. Ele fala assim... entrou na cabeça dele. Entra na cabeça dele. Assim, esse diálogo é muito, muito impactante. Tell me, what was the indisputable evidence you were going to use on me right before I walked up to you and put my hands in the air? John, calm down. I seem to remember us knocking on your door. Oh, that's right. And I seem to remember breaking your face. You're only alive because I didn't kill you. Okay, sit back. I spared you. Sit back! Remember that, Detective, every time you look in the mirror at that face of yours for the rest of your life. Or should I say, for the rest of what life I've allowed you to have. Sit back, you fucking freak! Shut your fucking mouth! You're no messiah, you're a movie of the week. You're a fucking t-shirt, at best. Essa cena aí como eu comentei, né, onde você esperaria uma cena de perseguição para chegar no clímax, e você tem esse diálogo muito bem filmado, né, com o que o Felipe falou também, aquele uso de grade, né, basicamente você só viu o John Doe atrás da grade, né, você começa vendo ele de lado, sem a grade, e depois quando começa o diálogo mais forte e tal, ele tá sempre atrás da grade e ele faz esse contraste de quando que o John Doe tem o controle da situação, entra na cabeça do Mills, você vê que o Mills começa a ficar atrás da grade também, começa a ficar meio que acuado, aprisionado. E tudo que ele vai falando vai fazer sentido depois com o final, porque ele fala, você deveria me agradecer, porque você vai ser lembrado. Ele não tem ideia do que vem pela frente, mas ele fala, você vai ser lembrado. Então ele está preparando o nosso espírito que vem alguma coisa muito forte pela frente, né? Envolvendo o Mills, né? Que é o que acontece. Que filme, meus caros, que filme. Ali também tem essa tentativa do Somerset de dialogar também, né? Ele quase não fala nada, é mais o Mills com o John Doe. Mas você vê também ali, para mim, me parece que assim, de certa forma é aquilo que a gente já falou, né? O Somerset e o John Doe, eles têm percepções semelhantes em relação àquela cidade, aquele ambiente, aquela sociedade, né?
Só que o Somerset, ele tá enojado com aquilo tudo, mas ele quer simplesmente se aposentar e sair. Ele é um cara solitário, sabe que não tem família nem nada. E o John Doe não. É o cara que tá... né, é o psicopata incomodado a tal ponto que resolve praticar os crimes que pratica, né? Mas eles vêm de um lugar semelhante, entende? Sim. Aliás, John Doe é mais uma referência cinematográfica, se a gente quiser aqui, né? O filme também, né? Porque o John Doe é o João Ninguém, é o João né? Ninguém, né? Mas que esse termo se popularizou pelo filme do Capra também, né? Ah, sim, por conta do filme do Capra, né? E é curioso, a gente pode falar um pouco sobre isso, cara. Eu procurei e não achei nenhuma referência, de repente senti a opinião de vocês a respeito. Na construção dos 7 crimes, né? Dos 7 pecados, ele usa muito das 7 artes também, né? Que é vamos, se a gente pensar lá no manifesto de 1923, das 7 grandes artes, cujo cinema é a grande, ele compreende todas as outras. Você tem muita coisa de literatura, pintura, tem os quadros, ele acha dicas atrás dos quadros. Você tem pintura, você tem coreografia. A escultura sem cabeça, né? Exato. Então ele usa muito das 7 artes também nessa construção, né? Interessante isso. É verdade, nunca tinha pensado sobre isso, não. Ele deixa a pista atrás do quadro, né? Que deixa a impressão digital lá do Vitor, atrás do quadro, né? Interessante, ponto. Não esbarrei com nada sobre isso não, mas faz sentido, né? Porque você tem que ver e rever, né? Filmaços como esse. Que sempre vai crescendo quando você rever, você vai vendo os detalhes. E é aquilo que você falou, né, Felipe? Eu não sei quando você assistiu, pelo que eu entendi, você já sabia do que se tratava no final, né? Mas mesmo hoje, quando eu assisto, vejo de novo o filme, não acho que agora ele tá diminuído, porque eu já sei do que se trata, né? Ele continua um filmaço, assim, as cenas continuam sendo impactantes, claro que não é a mesma coisa do que você assistir pela primeira vez, né? Mas é a tal história, né? Eu fico só imaginando o que seria uma pessoa assistindo Psicose pela primeira vez e não sabendo do que se trata, né? Talvez seja essa a minha maior frustração como um cinéfilo, não ter conseguido assistir Psicose sem saber do que se trata, né? Esse sim a gente tem um plot twist inquestionável, né? No sentido de tudo, né? Mas não deixa de ser um filmaço também, apesar de você de repente já saber tudo o que vai acontecer. E Seven é isso, né? Já tá carimbado aí, 30 anos, clássico total, né, Fred? E eu diria que até um plot twist semelhante, se você pensar assim, porque meio que o contrário. Não vira do avesso, né? Que você, no Psicose, você não espera que aquela mulher que você apostava que era o protagonista, né, morresse no meio do filme. Aqui você não espera que o cara se entregue, né? Basicamente, não vou dizer morrer no meio do filme, mas se entregar, não no meio do filme, mas antes de completar a obra dele. Né? Não, mas por isso que eu falei que eu questiono um pouco se isso é um plot twist. Eu acho que assim, é um fato inesperado, mas não é realmente um plot twist que transforma o filme para uma direção completamente diferente. Como acontece. Não vira do avesso, não né? Vira do avesso. O Psicose vira do avesso. O filme passa a ser sobre outra coisa, né? A protagonista morre, o filme passa a ser sobre outra coisa. Assim, talvez seja um dos maiores plot twists da história do cinema, do Psicose, né? Mas entendo o que vocês quiseram dizer com um plot twist. Realmente é algo muito inesperado o cara se entregar naquele momento. Estrito senso não seria isso. Um plot twist entre aspas. Agora, vocês falaram da esposa do personagem do Brad Pitt no filme, é a Gwyneth Paltrow, né? Acho que vale mencionar. Isso. Eu cheguei a ler, não tenho certeza também nessas as pesquisas que não tem fonte, que ela era a namorada dele na época também. Do Brad Pitt, né? Do Brad Pitt. Também li sobre isso. Eu acho que foi indicação dele, né, provavelmente, e dizem que ela foi, assim, uma adição meio que de última hora. Acho que não testaram muito outras atrizes ali pro papel. E de cara eles ficaram satisfeitos com ela, porque assim, ela tinha 22 anos, mas ela aparenta ter mais, né? Diz que a Gwyneth Paltrow é meio assim, ela aparenta ter muito mais idade do que ela tem, né?
Ela tem mais sintonia com o personagem mais... do Freeman do que com o do Brad Pitt no filme, assim. Sim. Então, ela que eu digo que seria... possivelmente ela seria dona do pôster lá, do filme soviético. Você sabe que eu li agora a tradução do filme? Eu fiz duas coisas aqui. Como a gente vai levar isso ao ar, eu fui checar que realmente era o Rafael que tinha assistido, e Então tá aqui a minha homenagem ao Rafael. E a segunda coisa, o nome do filme é algo como bola de manteiga, bola de gordura. Ah, bola de sebo. Olha só, bola de sebo, alguma coisa assim. Bola de sebo é a tradução, eu sei qual é esse filme. E assim, você tem aquela coisa daquela primeira morte, né, do cara. Eu sei qual que é o momento que aparece isso agora, não vou conseguir atestar isso aqui. Mas pode ser uma referência àquela primeira morte, né, do cara que acaba explodindo ali o cara, o obeso, né? Explode por dentro, né? E só para dizer que eu não citei, tem o Shaft no filme, né? Que é o Richard Roundtree, ator americano que fez o Shaft, né? O Shaft original lá né? Shaft! Ele é acho que é o promotor de justiça ali, né? O cara que... Ele é o cara que poderia ter evitado tudo no final, né? Ele não queria que eles fossem. Isso. Mas tá aí o Shaft, o Richard Roundtree. E o filme teve seu sucesso. E só para manter a tradição, né, Fred, sobre indicações, o filme foi indicado só a edição, né? Só a edição, né? Só a edição. Imagina, num ano em que melhor filme ganhou foi O Coração Valente, né? Perdeu para Apollo 13, né, a edição, né? E até Baby, o Porquinho Atrapalhado, foi indicado a melhor filme, e esse não, né? Realmente o... Que história. E a edição também, tá? Parabéns aos envolvidos aí. Pois é. O Seven perdeu para o Apollo 13, mas o Baby foi indicado também a montagem. Então, nossa. Agora, é o melhor do Fincher pra vocês? Vamos, de repente, fazer essa brincadeira aqui, ou é o Território Proibido? Não, eu falo tranquilamente. Pra mim é. É um dos melhores filmes, assim, que eu assisti. É um dos meus filmes favoritos da vida, né? Pra mim é o meu filme favorito. Isso eu sabia já. Mas, assim, eu gosto muito do Zodíaco. O Zodíaco é magnífico também. Eu acho que o Seven, pra mim, seria melhor do que o Zodíaco. Mas eu gosto muito do Zodíaco também. O Clube da Luta é um excelente filme, eu gosto bastante também. O Clube da Luta é um que eu tenho que rever. Eu só vi acho que uma vez há muito tempo atrás, teria que ver com outros olhos, né? Mas é o que eu falei, né? Ele tem uma fascinação, parece, com serial killers, né? Porque ele faz o Zodíaco em 2007, ele faz o Millennium, os homens que não amavam as mulheres, e ele faz aquela série Mindhunter, que acho que também tem a ver com assassinatos em série e tal na década de 70, baseado no eventos da história americana também, né? Na década de 70, assassinatos em série e tal. E é legal lembrar também, né, que ele voltou a trabalhar com Kevin Spacey, né, no House of Cards, essa série que fez muito sucesso, e ele foi um dos produtores, ele dirigiu alguns episódios, né, do House of Cards, que não sei se vocês chegaram a assistir, mas era muito bom antes do Kevin Spacey ser afastado, para aquelas questões de assédio, aquele problema todo, que foi uma pena, mas era uma série era muito, muito boa. Vale a pena. É o meu preferido também dele. Ele fez um recentemente que, se não me engano, também tem alguma coisa com esses assassinatos. Ele fez o Garoto Exemplar, né? Ele tem aquele The Killer, vocês chegaram? Eu assisti. Assisti algo ok, assim, mas não me pegou muito, não, né? Não vi, não. Mas tem o Garoto Exemplar também, que tem... Gone Girl, né? Uhum. E tem o Garoto Exemplar é bem cultuado ali pela galera aqui, né? Enfim, acompanha mais. E tem os filmes recentes. E tem o Monkey também, né? Que ele tem lançou o Monkey também. Finalmente ele fez um preto e branco ali, né? Mas o Monkey, apesar de ele ter sido indicado, né? Foi indicado 3 vezes ao Oscar, né? Ele foi indicado pelo Monk, se eu não me engano. Foi muito criticado pelo Monk. Pelo Garoto Exemplar. Benjamin Button, não foi? E o Benjamin Button também é esse. Que ele volta a trabalhar com o Brad Pitt, se não me engano. É ele, né? É o Brad Pitt.
Ele tem uma carreira já sólida, né? E filmes memoráveis aí. Então... eu lembro quando eu assisti o Seven, eu fui atrás pra ver quem dirigiu esse filme, né? E esse nome eu nunca mais esqueci, David Fincher, aí eu pensei pra mim, eu quero assistir tudo que esse cara fizer. E até hoje eu fiz isso, viu? Eu acho que eu não deixei de ver nenhum dele. Não, eu não digo que assiste todos, mas eu costumo prestar atenção quando ele lança filme, realmente. Aliás, ele foi indicado Monk, a Rede Social e o Curioso Caso de Benjamin Button. Acho que foi isso. Não sei se eu citei o certo, mas eu falei Garoto Exemplar, não. Foi a Rede Social, né? Que também é um bom filme, né? Ele tem bons filmes, acho que assim, não tem nenhum filme que seja uma porcaria, mas realmente um cara que começou com Alien 3 e logo no segundo filme fez um Seven, né? Pelo menos ele não caiu naquela maldição de fazer um grande filme e depois nunca mais fazer nada que valesse a pena, né? Ele continua sendo realmente um diretor que, como você falou, vale a pena sempre assistir, né? Agora, vocês chegaram a ler que tinha a ideia de fazer uma continuação? O Oitavo Pecado? Eu cheguei a ler. Mas eles já falaram que não iam participar de... Que bom que não fizeram, né? Que bom que não fizeram. Eu tenho tanto medo dessas continuações, né? Muito cuidado nessa hora. Certo. É isso. Você falou Você falou só uma última que vale aqui, porque acho que esse cara fez, assim, ele foi instrumental para esse filme se tornar o que é. O Darius Conde, né, Fred? Falei. A fotografia. Um trabalho excepcional. E é um cara que tá em voga, né? Ele tá fazendo filme... Eu cheguei a ler rapidamente aqui uma reportagem, se não me engano, da Variety, e ele era um dos caras que poderia ser indicado por 2 filmes nessa temporada de premiações. Eu acho que ele fez um com Ari Aster, aquele Eddington, não sei se vocês chegaram a ouvir falar alguma coisa, e outro com aqueles irmãos, aliás, com um dos irmãos Safdie, aquele Marty Supreme, que é um filme também que está bem cotado aí nas premiações. Então, é um cara que começou lá com o Fincher, fazia comercial, clipe, e se tornou uma dos diretores de fotografia mais caçados aí pelos grandes diretores. Legal. Já foi até lembrado em live aqui, ó. Não sei se o Sérgio vai lembrar. Mas o Sérgio trouxe ele aí na live que a gente fez fotografia. Você trouxe um filme dele, fotografado pelo Conde. Qual filme? Ele fez bastante coisa com o Woody Allen. Ele pegou o Bong Joon-ho, né? Agora no final ali, mais recentemente. Ele trabalhou com quem é o diretor do Amour, Fred? Me lembra aqui o Haneke, o Michael Haneke. Michael Haneke, também um dos meus diretores aí recentes, né? Entre aspas, preferidos. Ele fez o Amour, fez mais um com o Haneke também. Acho que foi a refilmagem daquele Funny Games. Puta diretor de fotografia. E ele filmou também, que é um diretor que temos aqui, um colaborador que adora, que é o Fábio, o James Gray, né? Ele fez Era Uma Vez em Nova York. Sim, baita diretor, inclusive. Ele fez A Cidade Perdida. Então, o cara realmente tá aí na... Não foi... a delicateza. Foi Ladrão dos Sonhos, não foi? Isso. Ladrão dos Sonhos, foi isso, exatamente. Foi delicateza, porque ele fez Delicateza e Ladrão dos Sonhos, né? Que é do... Esse mesmo, filme que eu não conhecia. Foi da mesma direção lá do Jeunet. Beleza, senhores. Maravilha. Foi isso mesmo. Maravilha, muito bom. Tá pago aí, David Fincher, tá pago. Tá pago, ocupando um lugar que merece aí mais um episódio do PFC, né? Tinha que existir esse filme. Isso aí. Tá registrado. Registradíssimo. Certo, senhoras? Então valeu aí a participação, Sérgio. Eu que agradeço mais uma vez, Fred, Felipe, prazer conhecê-lo aqui numa conversa ao vivo de um filme tão emblemático que eu gosto tanto. Prazer todo meu, Sérgio. E valeu, novamente, Felipe. Fred, sempre no aquecimento aí, quando precisar, só falar. Beleza. Abraço!